Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 10. Hoje nós vamos tratar do livramento condicional. O livramento condicional é um instrumento de política criminal que visa a finalidade da pena. Qual delas? A ressocialização. Ou seja, o livramento condicional é a antecipação provisória da liberdade, daquelas penas privativas de liberdade. Então, quando o sujeito pega uma pena privativa de liberdade, porque não pôde substituir a sua pena por restritiva de direito, ou também não pôde ter a sua pena suspensa através do sursi, ele vai iniciar o cumprimento de pena. No entanto, a fim de se atingir essa função da pena, que é a ressocialização, a prevenção do crime, nós temos o Instituto do Livramento Condicional, que vai antecipar a liberdade dele mediante algumas condições. Então, a antecipação provisória da liberdade, ela se dá através de requisitos e obrigações. Então, o livramento condicional, a gente pode dizer que é uma ação positiva, de ressocialização, mediante o cumprimento das disciplinas carcerárias e também de bom comportamento. Nós vamos ter o requisito comportamento e requisito temporal. No Brasil, ela foi introduzida no Código Penal da República, lá em 1890. E mantida até os dias atuais pela nossa Lei de Execução Penal, a Lei 10.792 de 2003. Quando a gente fala do livramento condicional, então a gente diz que a pessoa será libertada, ou seja, terá sua liberdade antecipada mediante alguns requisitos. Os requisitos eles se dividem em objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos, nós temos vários requisitos a serem analisados. Ou seja, o primeiro deles nós podemos identificar é a qualidade da pena. Somente é possível o livramento condicional para penas privativas de liberdade. Até porque as demais penas a pessoa não está privada da liberdade. Então, para que ter um livramento condicional? Então, somente para penas privativas de liberdade. Depois, o livramento condicional só é possível para penas privativas de liberdade superiores, iguais ou superiores a 2 anos. Então, a quantidade da pena é o segundo requisito. Qualidade, pena privativa de liberdade, quantidade igual ou superior a 2 anos. Por que não para as outras? Porque é considerado muito pouco tempo de pena para que possa haver uma antecipação da liberdade, certo? Terceiro requisito, reparação do dano. Ou seja, para o apenado ter a sua liberdade antecipada, ele precisa reparar o dano, mas sempre lembrando, salvo impossibilidade de fazê-lo. Depois, um outro requisito importante para o livramento condicional é que o apenado ele terá que cumprir um período de pena antes de sair em liberdade. E esse período vai depender de que tipo de crime ele cometeu e ainda se ele é reincidente ou não. Então vamos lá. O apenado ele terá que cumprir 1/3 da pena se não for reincidente e tiver bons antecedentes. Isso está regulamentado lá no artigo 83 do Código Penal. Ou seja, se ele é réu primário, não é reincidente, não tem maus antecedentes, ele deve cumprir 1/3 da pena e aí então terá direito ao livramento condicional. No entanto, ele tem que cumprir os demais requisitos subjetivos exigidos. Ainda, ele deve cumprir metade da pena se ele for reincidente, ou seja, 1/3 da pena se ele não for reincidente, tiver bons antecedentes, e terá que cumprir metade da pena se reincidente. Ainda é uma questão bastante controversa que o seguinte, o artigo 83 diz o seguinte, ele deve cumprir de 1/3 a metade se ele não for reincidente, mas tiver maus antecedentes. Aí é bastante discutido, porque entende-se que não é justo uma pessoa que tem maus antecedentes receber essa quantidade de metade da pena igual aos reincidentes, uma vez que ela já não é mais reincidente, já se passou 5 anos após o cumprimento da pena, ela tem apenas os maus antecedentes. Em função dessa discussão, dessa questão que acreditou-se não ser justa, o STJ acabou se posicionando, dizendo que deve ser levado em consideração 1/3 da pena, ou seja, se não for reincidente, mas tem maus antecedentes, 1/3 da pena para ter direito a livramento condicional. E ainda cumprir 2/3 da pena se o crime for considerado hediondo. Ou seja, se o crime é hediondo, ele deve cumprir 2/3 da pena. Então, retomando esses critérios objetivos, nós temos qualidade de pena, pena privativa de liberdade, quantidade, pena igual ou superior a 2 anos e 1/3 se for primário, certo? Metade se for reincidente,
1/3 se tiver maus antecedentes e 2/3 se for crime hediondo que ele tiver cometido. Uma coisa importante nós lembrarmos que o artigo 83, inciso 5, versa sobre as questões dos crimes hediondos, aonde veda a possibilidade do livramento condicional se o apenado for reincidente em crime hediondo, ou seja, se ele for reincidente por 2 crimes, ter cometido mais de um crime hediondo. Então, assim, não terá direito ao benefício. Outro requisito objetivo, a gente retoma a questão da reincidência específica em crime hediondo posteriormente, mas outro requisito objetivo que nós temos é um parecer do Ministério Público e do Conselho Penitenciário. E isso está previsto no artigo 131 da Lei de Execução Penal. Já os critérios subjetivos, lembrando que precisa ter critérios objetivos e subjetivos. Já os critérios, requisitos exigidos ou subjetivos, eles são compostos de comportamento satisfatório na vida carcerária, ou seja, ele tem que ter um bom comportamento dentro do sistema carcerário. Ele tem que ser aquela pessoa que tem um bom convívio dentro daquele sistema, que se adapte àquele sistema. Ainda, uma alteração que veio com a lei, com o pacote anticrime, que diz o seguinte: também um outro critério subjetivo é não ter cometido nenhuma falta grave nos últimos 12 meses, ou seja, faltando o período para ele conseguir o livramento condicional, os 12 meses anteriores ele não pode ter tido nenhuma falta grave. As faltas graves estão previstas lá na Lei de Execução Penal, que são brigas, rebeliões, celulares, tentativas de fuga. Tudo isso que acontece dentro da vida carcerária é feito um registro, pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, para ter como subjetivo, requisito subjetivo, para que ele tenha condições de ter o livramento condicional, além de ter um comportamento satisfatório como um todo, nos últimos 12 meses não pode ter cometido nenhuma das faltas graves previstas na Lei de Execução Penal. Ainda é necessário que ele tenha um bom desempenho no trabalho, ou seja, lá dentro ele vai trabalhar, dependendo, como a gente já estudou, pode ser em empresas que são estabelecidas lá dentro da penitenciária, ou então em obras públicas, ou até mesmo na cozinha, no refeitório, na lavanderia, ele tem que ter um bom desempenho no trabalho. Então, como nós falamos, o trabalho ele é muito importante não só para a remissão de pena, mas também para conseguir o livramento condicional e a progressão de regime. Então, tem que demonstrar esse bom desempenho no trabalho. Ainda, ele tem que demonstrar aptidão para prover a própria subsistência com trabalho honesto. Ele tem que mostrar alguma aptidão. Todo mundo tem alguma aptidão para alguma coisa. Então, ele tem que demonstrar isso, certo? Dentro do estabelecimento prisional. Por quê? Porque entende-se que em livramento condicional ele deve procurar emprego, ser apto ao trabalho, demonstrar ser apto ao trabalho e assim a probabilidade de reincidir fica menor. Ainda, nos crimes dolosos, com violência ou grave ameaça, o beneficiado do livramento condicional ele pode ficar sujeito à verificação da cessação da periculosidade, que é um exame de periculosidade. Nós falamos dele quando tratamos lá da pena privativa de liberdade para a progressão de regime, onde nós falamos que ele não é obrigatório, ele acaba sendo facultativo, porque a obrigatoriedade é somente no início e cumprimento de pena. No entanto, aqui é um requisito exigido para o livramento condicional, certo? Muito embora exista essa controvérsia dele não ser obrigatório e sim facultativo do juiz. Mas caso o juiz ele opte pela a cessação de periculosidade, esse exame de cessação de periculosidade, ele pode vir a exigir para conceder ou não o livramento condicional, certo? E ainda, os crimes hediondos não pode ser reincidente específico, isso sempre lembrando. Então, para ter o livramento condicional, nós vimos que precisa ter comportamento e tempo de cumprimento de pena. Nós precisamos reunir os requisitos objetivos e subjetivos. Então, nós temos que lembrar quais são os objetivos, que é qualidade de pena privativa de liberdade, quantidade de pena igual ou superior a 2 anos, ainda a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e cumprir 1/3 de pena se primário, metade de pena se reincidente, 1/3 de pena se maus antecedentes e 2/3 de pena se crime hediondo. Agora, se for crime hediondo, reincidente em crime hediondo, não terá possibilidade do livramento condicional. Há necessidade também do parecer do Ministério Público e do Conselho Penitenciário, se assim houver naquela comarca, certo? Os requisitos subjetivos, todos eles têm que ser somados. Comportamento satisfatório na vida carcerária, não cometer
nenhuma falta grave nos últimos 12 meses, um bom desempenho no trabalho, aptidão para prover a própria subsistência e nos crimes dolosos com violência ou grave ameaça, o juiz pode vir a requisitar o exame de cessação de periculosidade.